Vamos abrir em Efésios 5, versículo 18. O pastor falou tanto em andar em espírito e estar cheio do espírito, que eu falei, pronto, não vai sobrar nada para mim. Amém? Vocês acharam? Diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Deus está falando comigo e com você, que nós não devemos nos embriagar com vinho, e Ele está dizendo isso, não é só mesmo da bebida. Está falando que a gente não deve se encher de outra coisa que não seja o Espírito dEle. Sabe, eu estava lendo um livro, e antes disso, eu quero dizer para vocês que eu já ouvi muitos testemunhos do poder de Deus na vida de vários homens e mulheres. Né? Quantos de vocês conhecem testemunhos assim tremendos? Levanta sua mão aí, deixa eu ver se você conhece. Nós conhecemos o trabalhar de Deus na vida de algumas pessoas e ficamos impactados, né? Como é que Deus fez aquilo? Como é que a pessoa fez aquilo? Foi usada por Deus para fazer isso. E não é a primeira vez, como eu disse, que eu fiquei muito impactada com a ação do poder de Deus na vida de algumas pessoas quando eu li esse livro, Movimento Pentecostal. Eu acho que eu comentei com algumas pessoas. O que Deus fez na vida daqueles homens e daquelas mulheres, e o que Deus fez na vida deles e através da vida deles, é tremendo demais. É lindo demais, é poderoso demais, sabe? É tão sobrenatural que você fica... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, nós queremos e precisamos ver esse mover de Deus nesse tempo, na nossa vida. E eu fiquei tão feliz de ver o agir de Deus ali, com tanto poder, graça e unção na vida daqueles homens. E sabe o que Deus me disse? Deus falou comigo através da leitura desse livro, sobre o desejo dele, de nós, os seus filhos. Nós que estamos aqui, também sermos assim, cheios, cheios, cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Esse é um desejo de Deus para mim e para você. Não é só para aqueles homens daquele tempo, ou para alguém que você conheça e diga, aquela mulher é cheia do poder de Deus, aquele homem é cheio de poder de Deus. Não. Deus quer que você seja cheio do poder dele. Deus me disse que nós precisamos desejar isso. Ser cheios do Espírito Santo. Sei que eu e que você já temos o Espírito Santo de Deus. Quando nós recebemos Jesus, o nosso Senhor, como nosso Salvador, o Espírito Santo de Deus foi colocado no nosso coração. Não é verdade? A palavra de Deus diz que todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador tem o Espírito Santo. Deus não coloca o Espírito numa medida pequena dentro de nós, para que depois a gente venha buscar e ele crescer. Não, gente, não é isso que Deus faz. Tem um versículo que diz que Deus dá o Espírito sem medida. E dá igual para aqueles homens lá, como ele deu para os apóstolos, na Bíblia, e como ele dá para a gente. Todo mundo recebeu o mesmo Espírito. O livro fala sobre a vida de John Wesley, de Charles Wesley, de Charles Finney, de Moody. Gente assim... top. Mas eu observei que não só eles eram usados de maneira sobrenatural por Deus, mas também me chamou muita atenção o quanto todos eles buscavam a Deus. Todos eles oravam horas todos os dias. E quanto que eles se entregavam ao serviço de Deus sem medir esforços, de andar quilômetros, de andar debaixo de neve, de chuva, de sol. Sabe, queridos? O desejar do Espírito Santo, que eles ansiavam pelo Espírito Santo. Nós precisamos voltar a esse amor, desejar esse mover do Espírito Santo na nossa vida e através de nós. Eu acho que a gente está muito satisfeito, né, em ter o Espírito Santo. A gente já está tão feliz, é tão bom saber disso. É tão bom ter Deus na nossa vida, na pessoa do Espírito Santo, na verdade, que a gente está feliz com isso. Mas Deus cooperava com eles o tempo todo.
Quando eles oravam por enfermos, os enfermos eram curados. Quando eles pregavam o evangelho, muitas pessoas eram salvas. Não era uma, duas pessoas, eram muitas pessoas salvas. Quando eles faziam cruzadas, quando eles faziam vigílias, cidades inteiras participavam. Todo mundo queria ouvir eles falarem. Mas é porque eles eram eloquentes, bonitos, altos, fortes, sei lá mais o que. Não, gente. É porque eles eram cheios do poder de Deus, cheios da presença de Deus. Os amigos de John Wesley dizem que quando ele estava orando, quando ele orava, que quando ele saía, o rosto dele parecia que brilhava. Deus era com ele em todo o tempo e cooperava com poder, com sinal, com prodígio, com graça, ajudando até a suportar as perseguições, porque eles sofreram também perseguições. A vida deles não foi só de festa, de alegria. Eles passaram por situações muito difíceis. Mas, o que eu quero falar para vocês, na verdade, queridos, é que a nossa vida, a vida cristã, ela já é uma vida sobrenatural. A gente tem o Espírito Santo de Deus e a nossa vida é sobrenatural. O arrependimento que nos fez com que aceitasse Jesus não foi de nós mesmos, é sobrenatural. As mudanças que ocorreram na nossa vida, que ocorrem na vida daqueles que aceitam Jesus, não é natural, é sobrenatural, é um mover de Deus. É um mover de Deus. O nosso acesso a Deus, queridos, quem somos nós? Quem somos nós? O que nós fizemos para merecer acesso a Deus, ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores? Quem somos nós, queridos? Isso é sobrenatural. Criar relacionamento, intimidade íntima com o Pai. Não é normal, não é natural, é sobrenatural. Nós vivemos o sobrenatural de Deus. Nós vivemos o sobrenatural de Deus. Não é só porque, às vezes, não vemos curas, milagres, libertação, que expressam o poder de Deus, o agir de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para manifestar essas coisas? Com certeza. Claro, claro. Deus quer que sejamos cheios do poder dele. Para quê? Para ficarmos sentados e não fazermos nada? Não. Para que em tudo que nós façamos, todas as coisas, qualquer uma, um conselho, uma oração, uma leitura, tudo, a manifestação dele seja vista. Não nós, mas ele. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para vencer o pecado, porque não temos capacidade nós mesmos, nem força para isso. Uma vida de santidade, de profunda intimidade com Deus, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Uma vida de vitória, de alegria, de paz. Uma vida de prosperidade, de crescimento, ela está ligada, queridos, ela está ligada ao quanto nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus. O quanto nós nos enchemos de Deus na pessoa do Espírito Santo. Por isso nós vemos muitas pessoas reclamando, muitas pessoas apáticas, muitas pessoas tristes. O que precisamos entender é que é uma escolha andar com o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é uma responsabilidade nossa. É uma ordenança de Deus. Ele disse que nós devemos ser cheios. Ele disse, sejam enchei-vos do Espírito Santo. É uma ordenança de Deus. Mas nós decidimos se nós vamos corresponder com essa ordenança ou não. Andar no Espírito significa não andar na carne. E vamos abrir aí em Romanos 8, no versículo 5. Deus quer que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Diz assim, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne,
mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Por isso o Senhor quer que nós nos inclinemos para o Espírito, que nós andemos no Espírito e não na carne. Sabemos que nós recebemos, como eu falei aqui, né, o Espírito Santo de Deus quando a gente aceitou a Jesus. Ele veio morar em nosso coração e a partir desse momento aconteceu um milagre. Agora nós temos duas naturezas. A natureza de Deus, na pessoa do Espírito Santo, veio morar em nós. Mas a velha natureza, ela não sumiu. E essas duas naturezas, elas ficam brigando, né? Tentando assumir o controle da nossa vontade. E ainda que a velha natureza está aí em você, a nova natureza, a natureza de Deus, ela deve, ela precisa subjugar a velha natureza. A velha natureza, toda vez que você der uma brecha, ela vai querer aparecer. Ela está brigando o tempo todo, não é isso? E a nova natureza, ela também quer se manifestar através da sua vida. E é uma ordem de Deus que nós andemos no Espírito. Porque isso, andar no Espírito, nos capacita a vencer a carne, a subjugar a carne, né? E o pecado. Então, em Gálatas 5:25, eu vou ler para vocês, para a gente adiantar, diz assim, ó, se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se nós recebemos o Espírito Santo de Deus e vivemos por Ele, nós também devemos andar por Ele, andar com Ele. Deixar que Ele nos guie. Temos que entender que é uma escolha, que nós temos que fazer essa escolha, é uma responsabilidade minha e sua, de andar no Espírito. De querer andar no Espírito. Deus ordenou, mas somos nós quem decidimos. E sabe uma coisa, queridos? Se Ele fala isso aqui, é porque tem pessoas que receberam o Espírito Santo de Deus, e você já sabe, que você já leu na Bíblia, e você já ouviu algumas vezes, mas são chamadas de carnais. Ele não estava falando de pessoas que não tinham o Espírito Santo. Ele estava falando de pessoas que tinham recebido, mas eram carnais. A inclinação deles era para os desejos da carne. A vontade dele era para o desejo da carne. É como se ele já tivesse muito satisfeito por ter o Espírito Santo, que agora ele não estava se esforçando para que o Espírito Santo o governasse, o guiasse, e ele andasse pelo Espírito. Mas ele deixa que a carne, os seus desejos e a sua vontade seja maior e subjugue o Espírito em você. A Bíblia diz que a inclinação da carne é morte, que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não se sujeita à lei de Deus. Por isso não podemos nos sujeitar a esse governo do velho homem. Por isso nós não podemos sucumbir ao pecado, nós não podemos deixar que os nossos impulsos carnais controlem a nossa vida. Esses homens e essas mulheres do livro, chama Movimento Pentecostal, é maravilhoso. É a biografia de homens de Deus, coisas tremendas Deus fez na vida deles e através deles, mas eles desejavam aquilo. Eles queriam aquilo, eles queriam. Então, eles se colocavam à disposição, eles iam para os montes orar, eles passavam horas fazendo busca de Deus, leitura da palavra. Eu escrevi aqui uma parte de um trecho que Susana Wesley, a mãe de John Wesley, escreveu. E eu quero ler para vocês, porque eu me identifiquei demais com isso, eu espero que vocês também. Olha o que ela diz assim: que Deus seja louvado por todos os dias em que nos comportamos bem. Mas eu estou descontente, porque não desfruto muito do meu Deus. Eu sei que me conservo demasiadamente longe dele. Anseio por ter a alma mais intimamente ligada, e pela fé e pelo amor. Esse sentimento, sabe, de que você está fazendo pouco,
de que você está fazendo errado, de que você podia fazer mais. Eu não sei se é assim com vocês, mas muitas vezes eu fico, oh, meu Deus, eu não estou perdendo tempo aqui fazendo isso. Eu estou perdendo tempo aqui fazendo isso, eu preciso buscar mais, eu preciso ler mais as coisas de Deus, eu preciso, sabe? Eu passei no mês, acho que de julho, Deus me incomodando tanto, porque eu estava assistindo um filme de tarde e eu tinha desculpa perfeita. Eu falava assim, não, todo mundo foi descansar um pouquinho, então eu não quero descansar, eu vou ver um filme. E aí eu ficava vendo, e eu escolhia filmes com histórias reais, porque aí eu queria tirar algum aprendizado, algum ensinamento, né? E ao mesmo tempo eu ficava me culpando, me julgando e falando, você devia estar vendo alguma coisa da palavra, você podia estar estudando, você podia estar fazendo outra coisa. E aí o negócio foi ficando sério, e eu falei, eu vou fazer um jejum disso. Eu vou ficar até o final do mês sem ligar essa TV à tarde, porque está complicado o negócio. Tem momentos que a gente precisa saber, que a gente precisa parar e dar um espaço para Deus. Ele quer nos encher. Ele quer fazer com que o Espírito dele cresça, apareça através de nós. Só que esse crescimento e esse mover de Deus em nós, ele não acontece assim de uma hora para outra, né? É quando nós nos alimentamos mais da palavra, quando nós buscamos mais de Deus, quando temos mais relacionamento diário com Ele, quando temos mais tempo de oração, vai se formando uma consciência espiritual em nós, né? E de repente, simplesmente, nós passamos a viver de uma forma mais espiritual. É nessa busca e entrega a Deus que o Espírito dele vai nos conduzindo a viver mais parecida com eles. Muitos de nós estão tão satisfeitos, como eu já disse, de terem o Espírito Santo, que esquecem que Deus tem muito mais bênçãos. Muito mais bênção para você e para aqueles que estão ao seu redor. Quem não fica admirado de ver um homem, né, de Deus que está pregando muito, que está curando muito, que está movendo os céus e a terra? Todo mundo fala, poxa, que maravilha. Parece até que Deus escolheu aquela pessoa e só a ele deu todos os dons. E só nele colocou todas as possibilidades. Deus está chamando você. Deus quer usar você. Deus quer muito mais para você. É porque às vezes, queridos, nós estamos nos inclinando para o lugar errado. Para a natureza errada. E não estamos percebendo, não estamos vendo, e não é isso que Deus quer para nós. Ó, Gálatas 6, vou ler o 7 e o 8. Diz assim, ó, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Vê que muitos de nós, desapercebidos, felizes por ter o Espírito Santo de Deus, nos inclinamos para as coisas da carne, sem nem perceber. Porque achamos que não tem nada demais, que não é pecado. Sem esse entendimento de que quando nós nos inclinamos para as coisas da carne, vamos colher a destruição. Sem esse entendimento que quando nos inclinamos para as coisas do Espírito, vamos receber a vida eterna e fé e paz. Aí nós nos conduzimos na inclinação errada. E é você quem decide aonde você vai semear e aonde você vai colher. Porque se você semear no corpo, na carne, nas inclinações naturais, você vai colher a destruição. E se você semear nas coisas de Deus, se você semear na palavra, no estudo, na busca, você vai colher a paz, a eternidade com Deus. Você escolhe. Como eu estava falando, entretenimento, assistir um filme, não é errado. Mas se nós gastamos horas vendo isso, seriados, filmes, TV,
Pode ser outras coisas, academia, comida, sei lá. Se alimentando de valores do mundo e de coisas que são inclinações da carne. E não temos tempo para Deus, porque essa é uma desculpa que nós damos, né? Nós não temos tempo para ler a palavra, para oração. Quando vem a provação, quando vem o problema, quando vem a enfermidade, quando vem uma situação difícil, o que é que nós falamos? Ou o que é que essas pessoas falam? Eu não consigo vencer. Ou então, é mais forte que eu. Quando o pecado vem, quando vem a inclinação carnal, é mais forte que eu. Alguém já ouviu isso aqui, gente? Você já ouviu alguém falar isso? Bem, se a pessoa vive inclinada para o lado da carne, ela vai colher do lado do Espírito? Vai? Se ela passa horas vendo coisas que contaminam o coração dela, na hora que ela é confrontada, ela vai ter paz no coração dela? Ela vai ficar atribulada, gente. Nós precisamos escolher para onde vamos inclinar as nossas escolhas. E, sabe, ter disciplina. Porque aí é outra coisa muito difícil, né? Que a gente começa bem a nossa carreira. Toda vez que a gente fala que a gente vai começar uma coisa, a gente começa bem, com vontade. Com vontade. Mas a gente precisa ter disciplina, entender a importância de estar e de viver e de andar cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo. Precisamos entender a importância disso. Que essa inclinação para o Espírito, para as coisas de Deus, vai produzir em nós uma boa, maravilhosa colheita de coisas boas, que vai nos trazer felicidade, alegria, ainda que a gente esteja passando por situações difíceis. A gente viu na Bíblia várias situações assim, quando Estevão estava sendo apedrejado, ou quando Paulo estava preso com Silas, e maltrataram, bateram nele, e a reação dele foi orar e cantar. Isso é normal? Não, isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. É normal Estevão ser apedrejado, e a perdoar as pessoas, e olhar para o céu, e louvar a Deus? Não, normal quando a gente é apedrejado é chorar, é se proteger e xingar todo mundo. Não é normal, gente. É o poder de Deus na pessoa que faz com que ela colha alegria no meio da dor. Mas nós nos escondemos, né, atrás das desculpas para não admitir que estamos nos inclinando para o lado da carne. Aí Paulo vem e ele fala sobre os frutos do Espírito e sobre as obras da carne. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas 5, a gente vai ler do 16 ao 24. E a gente vai ver para onde a gente está inclinando. Se para a carne ou se para o Espírito. Do 16 ao 24. Digo, porém, andai em espírito e jamais satisfarei os desejos da carne. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Então o espírito e a carne estão lutando dentro de você, para que você não faça o que você quer, o que é certo, mas lutando pela sua vontade. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não está sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e desejos. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Bem, queridos, aqui, pelos frutos e pelas obras da carne, dá para a gente ver para onde a gente está inclinando, para onde a gente está, direcionando a nossa vida. Se a gente tem amor no nosso coração, se a gente tem paciência, se a gente tem paz, se a gente tem longanimidade, se os frutos do Espírito Santo estão fluindo através das nossas vidas, ou se quando alguém aperta a gente, machuca a gente, sai de dentro da gente a ira, o ciúme, a inveja, o ódio, essas coisas que não são da vontade de Deus. Quem está no controle da sua vida? Quem está controlando você? Porque o que temos que fazer é tomar uma posição. E não devemos andar pelo que nós sentimos. Às vezes nós confundimos as coisas e queremos sentir. Eu não estou lendo a Bíblia porque eu não sinto vontade. Eu não fui para a igreja porque eu não senti vontade. Eu não fiz tal coisa porque eu não estava afim daquilo naquela hora. Quando eu tiver afim, eu vou. Quando eu tiver afim, eu faço. Eu sei que às vezes é muito difícil para alguns de nós, ler, estudar a palavra, sem estar com vontade. Mas, queridos, nós não vivemos pelo que nós sentimos. Nós fomos instruídos a viver pelo que nós cremos. Esse Smith que eu falei aqui, Smith, eu não sei falar inglês muito bem não, mas tudo bem. Smith Wigglesworth, disse assim: eu não sou movido por aquilo que eu vejo ou ouço. Eu sou movido por aquilo que eu creio. E Paulo também não disse isso de outra forma? Paulo disse assim, visto que andamos por fé e não por vista. Assim também nós. Nós também não devemos, não podemos andar pelo que nós sentimos. Eu não gostei disso, eu não gosto do jeito que fala, eu não gosto do jeito que fez. Gente, o que é que a Bíblia fala? O que é que Deus diz? Que a gente tem que andar em amor, em unidade. Que a gente tem que fazer as coisas juntos para um bem comum. Por que a gente fica se prendendo a coisas que não são bíblicas, que não valem a nosso esforço, a nossa vontade? Esquece isso. Nós não vivemos pelo que nós sentimos, nem pelo que nós vemos. Nós vivemos pelo que nós cremos, pelo que Deus diz para nós. A Bíblia está cheia de homens e de mulheres que foram cheios do Espírito Santo. E Deus quer isso para a gente. Como eu falei aqui, Deus quer. Ele disse para mim que a gente pode também ser daquele jeito, daqueles homens cheios do poder de Deus. João Batista era assim, Estevão, como eu falei, era assim, Barnabé, ele foi conhecido como um homem bom, cheio do Espírito Santo de Deus, Paulo, Silas, os apóstolos, e nós também. Todos esses homens andavam no Espírito, eram enviados e cheios do Espírito Santo. E sabe, ser cheio do Espírito Santo vai muito além das manifestações dos dons espirituais. Os dons espirituais, gente, é uma consequência. Não é só o benefício, é consequência. Ser cheio do Espírito retrata um estado de vida, de alma e de espírito totalmente conectados e principalmente dependentes de Deus, da direção de Deus. Você vive assim? Seja sincero com você mesmo. Ser cheio é ser controlado pelo Espírito. Da mesma forma, sabe, que uma pessoa que bebe um álcool é controlado pelo álcool quando está bêbado. A pessoa cheia do Espírito Santo é dirigida pelo Espírito Santo, não é ela que escolhe. Não é ela que escolhe. Não é você que fala, hoje eu vou, amanhã eu não vou, hoje eu quero, amanhã eu não quero. Não, é você que escolhe. Na Bíblia, a expressão cheio de significa controlado por. Por quem você é controlado? O que é que você está cheio? Nós devemos ser cheios de Deus, mas nós podemos ser cheios de tantas coisas.
Ser cheio do Espírito é estar sob a influência dele, é estar debaixo da influência dele, é ele nos influenciando. Hoje nós temos tantos influenciadores, mas sabe, seja influenciado pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero falar para vocês de um trecho da Bíblia que está lá em Ezequiel 47. Eu vou resumir, não vou ler todos, porque é grande e a gente tem a ceia. Mas conta a história ali, que o anjo chama o profeta e diz: vem comigo. E ele sai do templo e leva o profeta do lado e mostra um rio e chama para que ele entre naquele rio. E sai medindo o tanto que ele está entrando no rio, vocês conhecem. E esse rio, ele é uma figura do Espírito Santo, do mover do Espírito Santo, porque ele sai do trono de Deus. E a Bíblia diz que por onde esse rio passar, tudo volta a viver, tudo é curado, tudo é transformado. Porque ele representa o Espírito Santo de Deus. E o profeta entra na água e a água dá nos seus tornozelos. Depois ele entrou mais, a água deu no joelho. E ele depois não parou, continuou. E agora as águas deu nos lombos dele. E a Bíblia diz que quando chegaram as águas profundas, águas que eram para nadar, onde o chão ele não podia mais tocar, onde não tinha mais controle. É quando chega nesse lugar que ele não mais dirige a vida dele. Porque, queridos, enquanto a água está no tornozelo, no joelho, nos lombos, enquanto os nossos pés estão no chão, sabe? A gente quer mandar na nossa direção. A gente quer dizer para onde a gente vai. Mas quando chegamos às águas profundas, quando chegamos na onde Deus quer, na dimensão que o controle da nossa vida passa a ser dele e não nosso, o rio começa a nos carregar, sabe? Ele assume o controle e ele nos leva para onde Deus quer. Deus quer isso para mim e para você. Deus quer dirigir a nossa vida de tal maneira que o controle é dele, não nosso. Que o poder é dele, não nosso. A gente quer, como eu falei, falando da experiência lá de assistir, né? A pessoa quer colher no reino espiritual, mas ela só quer plantar no reino material. Gente, demanda tempo. Tempo com Deus. Eu não sei quantas horas você passa sozinho com Deus, mas esses homens aqui, no mínimo 2 horas. E às vezes 2 horas de manhã e 2 horas de noite. Todo mundo quer ter uma vida cheia do Espírito Santo. Mas uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida de tamanha rendição. Onde não temos mais controle das nossas decisões, da nossa vontade. Mas onde estamos sendo governados por Deus. Totalmente governados por Deus. Ser cheios totalmente tomados, preenchidos. Diferente do que a gente pensa, não é ter mais de Deus. Não é ter mais de Deus na nossa vida. É Ele ter mais de nós. A gente diz, eu quero mais de ti, Senhor, eu quero mais de ti. Deus está lá, eu quero é você. Filho meu, dai-me o teu coração. Então, gente, não é ter mais de Deus, mas se entregar mais para Ele. É uma entrega maior do que essa que você já fez. É uma renúncia de algo que você está acostumado a fazer e que você tem que deixar, para que nesse espaço, dessa coisa, o Espírito entre. Ele enche você. É uma rendição maior. Cada vez que você abre espaço, tirando alguma coisa, Ele vai preenchendo todas as áreas da sua vida. Não dá, a gente brinca sempre com essa analogia, né, de não dá para botar suco dentro do copo quando ele está cheio de água. Tem que tirar a água para entrar o suco.
É uma verdade em relação também ao Espírito de Deus. Não dá para ele entrar na sua vida, encher o seu coração, se ele estiver cheio de outras coisas. Ele pode encher você, mas vai depender da tua entrega. De quanto você abre de espaço para ele. Se você quiser viver uma vida sobrenatural, como aqueles homens, como os homens da palavra aqui, você precisa escolher, decidir e abrir espaço para o Espírito Santo. Se você não está andando como devia, como se você está se inclinando para o lado errado da carne, dos prazeres, do entretenimento. E eu não estou dizendo que são coisas pecaminosas, mas são coisas que te afastam do propósito de Deus para você. Saiba que Ele te ama. Deus ama você. Deus quer te encher do poder dEle. Deus quer ver você fazendo maravilhas no nome dEle. Ele não deu, gente, Ele não deu para uns mais do que para outros. Foram aquelas pessoas que buscaram mais do que as outras. Ele diz que Ele trata todos os filhos dEle com amor igual. E às vezes a gente fica com ciúme, com inveja do outro. Deus tem para você o tanto que você quiser. Porque Ele é uma fonte inesgotável. Inesgotável. Não perca tempo. Não perca tempo nesse mundo fazendo coisas que não vai te trazer a presença de Deus, que não vai fazer com que você cresça na graça, na sabedoria, na unção, no poder do Senhor. Deus está esperando você entrar nesse rio. Vamos nos colocar em pé?